Vai? Meu nome é Lavínia Coutinho Cardoso. Será que tem que falar mais alto, né? Não precisa não? Então, meu nome é Lavínia Coutinho Cardoso, eu sou professora de História, né? Eu sou formada pela UFES, tenho especialização em História Política e também tenho mestrado em História, dou aula para o ensino fundamental, para o segundo grau, para o ensino superior. É isso. Bom, meu nome é Leandro Coelho Ferreira, nós estamos aqui para poder fazer um bate-papo, uma pesquisa sobre a psicologia da educação. E nós temos aqui algumas questões que nós queremos tratar com você, no qual a primeira é: qual a sua concepção do aluno, professor, escola, mundo e sociedade? Bom, essa é uma pergunta assim, gigantesca, né? Acho que isso dá uma tese de doutorado, né? Eu acho assim, vamos pensar especificamente na escola do ensino fundamental. Eu acho que não é a minha concepção, mas a realidade que está colocada hoje. A escola hoje é um espaço, vamos colocar, de informação, de formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? É um espaço principal, muito mais do que a família. A escola hoje é o espaço principal aonde você forma um cidadão. Então, por exemplo, dentro do projeto da Prefeitura de Vitória, o objetivo final, vamos colocar, do ensino fundamental é formar pessoas aptas a exercer a cidadania. E isso aí, é lógico, vai trazer uma gama enorme de conhecimentos, de coisas que a escola hoje tem que tratar com o seu aluno, deve dar na formação para o seu aluno. O aluno que, por exemplo, falando especificamente da Prefeitura Municipal de Vitória, que eu acho que seria a melhor experiência para falar disso, o aluno que a gente recebe hoje, o aluno que frequenta a escola pública na cidade de Vitória, sua maioria, lógico, por exemplo, eu dou aula numa escola onde eu tenho, na minha sala de aula, tem alunos que moram na Praia do Campo e tem alunos que moram em Jardim Carapina, né? Mas a maioria dos alunos que estão dentro da escola da Prefeitura de Vitória são alunos de baixa renda, né? A classe média tem vindo muito para a escola pública também, mas são alunos que, vamos colocar, na maior parte do tempo, muitos deles estão em situação de risco social, né? Então aí tem alguns projetos que atendem essas crianças, né? Mas são alunos extremamente, vamos colocar, carentes de afetividade, mais do que nunca, assim. Eu acho que tem criança que passa fome, a gente sabe, todas essas dificuldades sociais, essas aí não preciso falar, mas da afetividade. A afetividade dos alunos são carentes de afetividade, de contato. E o professor, por sua vez, é aquela pessoa que vai estar na ponta de lança, porque, vamos pensar, eu falo isso para os meus alunos no começo do ano. Olha só, a maior parte do ano vocês vão conviver mais dentro da escola do que com a sua mãe, com o seu pai ou com a sua família. Então, nós vamos brigar. Eu falo isso pra eles, fico tudo espantado. Nós vamos brigar. Tem dia que vocês vão chegar e não vão querer. Ai, não tô afim de assistir aula. Aí vai ter dia também que eu vou chegar e vou falar: ai, não tava afim de dar aula, mas eu não estou afim de dar aula, mas eu tenho que dar. Você não está afim de assistir aula, mas você tem que assistir, né? Então, assim, esse cotidiano escolar que que eu acho que é fundamental, assim, para você construir uma escola, vamos colocar, democrática, né? Uma escola que respeita a diversidade, uma escola que prepare o indivíduo para ser autônomo. A gente tem que prestar muita atenção nas relações cotidianas dentro da escola, né? A forma do tratamento dos professores para com os alunos, dos alunos para com os professores. Essa interação, ela é fundamental hoje, né? Vamos colocar para a concepção de escola que eu penso que seria a ideal, uma escola
você ter uma concepção, pode ser muito pirante, né? Porque esquizofrênicos têm concepção do que é o mundo, do que é a sociedade. Agora, o que a sociedade é e o que o mundo é e como ele se apresenta, né, é uma rede muito complexa de relações, de situações, de áreas, né, política, social, econômica. O mundo, acho que de 10 anos para cá, e eu posso falar isso porque eu tenho 40 e poucos anos, e eu vi o mundo da década de 90 e o mundo do século XXI, o mundo mudou muito. E como professora de história, aí que eu posso falar mesmo, mudou muito rápido. As coisas mudaram muito rápido, né? Toda a tecnologia, toda a informação, tudo que, né, é muito, isso tudo despeja tudo dentro da sala de aula, na cabeça do aluno e na cabeça do professor. E o professor tem que estar preparado para isso, né? Assim, depois de tudo que você falou, né? Sobre a concepção. Sobre a concepção do aluno, professor, mundo e sociedade. Você colocou, no caso, a escola como se fosse uma segunda família, né? Porque, no caso, assim, o aluno, ele tem uma educação, vamos colocar assim, familiar e uma educação social através da escola, né? É isso aí. Então, assim... Essa é a realidade. Isso. Então, assim, a partir disso, para que você acha que serve a educação? A educação é maravilhosa, cara. A educação, eu assim, como educadora, né, como professora, pode até ser um lugar comum hoje, a educação é a porta, a educação é a grande porta. Eu acho que mais do que isso, a educação é a grande janela em que você pode olhar o mundo, perceber o mundo e aprender o mundo, né? A educação, ela tem que servir para dar autonomia para o sujeito, né? Eu acho que mais do que, por exemplo, os conteúdos, quando eu trabalho nos conteúdos de história lá com os alunos, por exemplo, esse ano eu trabalhei em Revolução, todo ano eu trabalho em Revolução Francesa com a 7ª série, né? Então, quando eu trabalho em Revolução Francesa, que eu falo de cidadania, né? Aí eu faço um paralelo com a cidadania hoje, né? Aquela concepção que os revolucionários franceses tiveram de cidadania. E o que é cidadania hoje? Né? Para os alunos perceberem da cidadania, como a cidadania envolve autonomia, como a cidadania envolve liberdade, respeito às diferenças, né? Todos esses novos conceitos que alguns professores odeiam tanto, né? Esse negócio do politicamente correto, né? Na sala de aula, determinadas coisas não podemos falar, enfim, né? Mas a educação serve para isso. A educação é a grande janela para se aprender o mundo, a grande porta. É uma porta porque ela te dá acesso a outras coisas e é uma grande janela também, se você não quiser ir, mas você pode ver, né? Uma grande janela para a vida, né? Para o mundo. No caso, nós temos uma outra questão aqui que fala como podemos pensar a educação em relação à multiplicidade de realidades. Vamos falar assim, a educação, porque a educação enquanto prática, né? Pedagogia, enquanto uma pedagogia, né? Uma ação, eu lido com isso todo dia. Por exemplo, a escola que eu dou aula, eu lido com várias realidades, porque cada aluno traz uma realidade, né? Uma realidade social, uma realidade familiar, uma orientação sexual. Por exemplo, eu tenho alunos que já muito jovens já têm uma orientação sexual, eles são homossexuais, assumidos, né? Porque essa geração lida com a sexualidade de uma forma muito diferente das gerações passadas, né? Eles são assumidos. Eu tenho um aluno que falou assim para mim esses dias. Eu perguntei para ele, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, pode, professora. Eu falei assim, você se sente uma menina ou um menino? Ele falou, eu me sinto uma menina. Então eu tenho um aluno transgênero na sala.
né? Então, lidar com todas essas realidades, pensando, por exemplo, na formação do professor, né? O professor ele tem que ter um sujeito que tem que ter uma mente muito aberta, senão ele não vai formar, ele vai deformar, né? Porque aprender essas realidades, está aberto a perceber o mundo, acho que é uma visão até, vamos colocar, antropológica, assim, a perceber o mundo não do seu umbigo ou da forma como você foi criado, igual eu vejo, porque no meu tempo não era assim, lógico que não era, os tempos são outros, mudou, as coisas mudaram. Porque no meu tempo, porque quando eu estudei, você estudou há 20 anos atrás. 20 anos atrás o mundo era outro, porque eu também estava lá 20 anos atrás, eu tinha 20 anos, era outro mundo, né? Então isso, lidar com essas realidades não é fácil, é preciso se preparar, é preciso perceber o seguinte, que a relação ali não é uma relação pessoal, é o seu aluno, você é um profissional, né? Você tem que ter uma visão profissional. É lógico que a gente não consegue o tempo todo, tá, gente? Tem dia que a gente estoura, briga, reclama, né? Fala, menino, pelo amor de Deus, está infernizando a sala de aula, você não está deixando eu dar aula. Todas aquelas relações, mas isso faz parte, acho que, do processo interativo, do cotidiano, né? E você dar fala ao aluno é fundamental, né? Ele se expressar, né? Você só vai conseguir aprender a realidade do aluno, ou ver a realidade do aluno, quando você deixar que esse aluno se expresse, que ele tenha fala, que ele tenha voz, né? Isso é fundamental. Né? Porque através de tudo isso que você já falou, a concepção de... Na primeira questão da concepção do aluno, professor, escola, mundo e sociedade, entra muito essa questão, né? Porque assim, a gente tem que trabalhar a cabeça do aluno hoje, né? Para o mundo, vamos colocar, de amanhã. Isso. Então, hoje o mundo já está muito diferenciado em questão da homofobia, dos homossexuais que estão dentro da sala de aula, entendeu? Tudo, então, assim, tudo que mudou. Justamente. Os então, negros, né? Os negros agora são negros, mas são mais morenos. Então, outra coisa. O professor, no caso, ele tem que ter uma mente realmente muito aberta para poder também passar alguma coisa positiva, né? O Dalai Lama falou uma coisa que eu acho que é fantástica, assim, e eu levo muito isso, assim, para a sala de aula, né? Não é uma visão religiosa, mas uma visão ética, espiritual ética. Você precisa aprender a se conectar com o outro. Essa conexão, eu permitir essa conexão de uma forma respeitosa, de uma forma leve, né? Eu acredito que o professor deve ter essa conduta com o seu aluno, entendeu? Mas aí que tá, no caso, aí entra a questão do aprendizado familiar também, né? Porque o que acontece? A partir do momento que o aluno está dentro da sala de aula, né? Está tendo uma concepção do mundo através dos olhos de um professor, é uma coisa. E o aluno, dentro da sua casa, e ter a visão do pai e de uma mãe, é uma coisa que às vezes entra em debate com ele mesmo, como ele está em fase de aprendizagem. Sim, mas você, enquanto professor, você leva muito de você para o aluno. Eu tenho alguns ex-alunos que foram fazer história, né, e que eu encontro e falo, professora, eu fiz história por sua causa, né? Você, querendo ou não, você influencia, você age, você é também um referencial, além do pai e da mãe, ou dos avós, dos tios, porque nós temos realidades diversas. A gente tem, nem todos os alunos são criados naquela família tradicional, patriarcal, de pai, mãe, né? O que você tem hoje, inclusive, filhos de casais homoafetivos, né? De duas mulheres, de dois homens, né? Como trabalhar isso, né? Isso tudo são trabalhar essas várias realidades. É verdade. Então, dando continuação aqui, qual a sua concepção de trabalho em meio às novas tendências de pedagogia?
novas pedagogias não tem nada novo, né? Tudo já foi dito e muita coisa vem sendo repensada, mas a partir de coisas que já estavam postas, que estavam colocadas. Eu acho que o grande, vamos colocar, boom, né, da pedagogia é realmente o suporte tecnológico, né? Eu acredito assim, fazendo uma conexão lá com a primeira pergunta, né? Eu falei da concepção de escola, do próprio escola. Nós professores, aí não vou falar nós, não, vou falar aí, né? Não falo por todos. Alguns até podem saber. Eu preciso aprender a trabalhar com essas novas tecnologias, né? Isso para mim é uma coisa muito na sala de aula, como suporte pedagógico. Ainda eu trabalho, mas ainda muito pouco. Poderia, lógico que falta infraestrutura, né? Se eu tivesse um data show na minha sala de aula, poderia ser muito mais fácil. Mas se eu tivesse acesso, por exemplo, no caso da prefeitura, se a prefeitura desse um aparato, né? Que a prefeitura não dá ainda, né? Mas eu espero, falta muito tempo para me aposentar, eu espero que a prefeitura comece a dar esse aparato tecnológico para que a gente possa utilizar todos os recursos que existem hoje que a gente ainda não utiliza. E mais, né, retrabalhar os conteúdos, né? Porque a gente trouxe uma nova visão, mas os conteúdos eles continuam mesmo sendo colocados da mesma forma. Eu estou fazendo um trabalho agora na prefeitura que a gente está discutindo o currículo novo, né? Que é discutir os documentos norteadores, e eu sou a PEB lá de História Referência. E aí a gente está fazendo isso, né? Por que um determinado assunto é escolhido foi elencado para estar no conteúdo, né? Quando chegar na hora de história, para discutir o conteúdo de história, né? Mexer nesse conteúdo. Então, assim, eu acho que o que precisa ser feito é pegar o que já existe, né? Porque a gente não pode esquecer, as coisas são construídas, é uma construção, principalmente a educação é uma construção, tudo é uma construção. Mas na educação, você não pode, por exemplo, o documento que foi escrito lá em 2003, você vai pegar e vai jogar fora? Ah, não serve mais porque tá velho? Não. Você pega como referência, trabalha, vê qual é a escola que a gente tem hoje, qual é o aluno que nós temos hoje, e aí a partir disso você pode construir alguma coisa nova, assim, entre aspas, não acredito que seja coisa nova, né? Mas em alguma coisa, vamos colocar reciclado, estamos na era do reciclado, né? Reciclado, né? Reaproveitamento das coisas, todas as ideias. Acho que tem coisas da escola tradicional que são fundamentais. Ecologia do saber. Por exemplo, eu falo para os meus alunos assim, o aluno hoje tem muita dificuldade com a questão da memória, né? Então você fala um negócio assim, por exemplo, se você para um conteúdo, na hora que você volta no conteúdo, você tem que lembrar para eles tudo que você falou no outro dia, porque eles não lembram mais. Eu falo assim, olha gente, presta atenção, que a memória é um componente da inteligência. Aí todo mundo se assusta. Falei, a memória. Então aquela coisa da decoreba, da escola tradicional, que botava aluno para decorar, só isso é uma chatice, né? Mas tem coisas na vida que a gente aprende decorando, a princípio. Até que a gente vai dominar aquela tecnologia, aquele know-how, aquele capital intelectual, a princípio a gente decora igual a tabuada, e de tanto você usar os números, você acaba não precisando mais ter que decorar. A bateria está indo embora. Mas de qualquer forma, assim, como a questão já disse aqui, né? Qual a sua concepção de trabalho em meio às novas tendências pedagógicas? Então, assim, no caso, a gente não está deixando para trás aquele tradicionalismo. Não, é pegar as coisas boas, trazer as coisas boas, adaptar. Então, novas tendências. Novas tendências, é isso. Entendeu? Aí. Só para poder... Uhum. E assim, a nossa tem uma questão aqui que é a seguinte: o que você pensa ser importante produzir nos processos educativos? Novos conhecimentos.
quais são... Esse é o grande mas desafio. Quais são os novos conhecimentos? Pensar, por exemplo, aquilo que eu falei, pensar, quando você vai pensar, no caso do conteúdo de história, quando você vai pensar a Revolução Francesa, lá com os alunos da 7ª série, como produzir conhecimento a partir da Revolução Francesa, por exemplo, que é uma coisa que aconteceu lá na França, no século XVIII, né? O que é importante estudar a Revolução Francesa? Como ressignificar isso para os alunos? Pensando a questão da cidadania hoje, né? Pensando, por exemplo, como que a gente pode protestar, por exemplo? O que é um cidadão ativo? O que é um cidadão participante? Né? Eu acho que a partir daí você está pensando e produzindo um novo conhecimento. A partir de algo, entendeu? Que está colocado lá no passado, estanque, numa realidade que não é a realidade, por exemplo, dos meus alunos de Vitória. São vocês, o que tem a ver? Né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Ressignificar esses conteúdos para que eles façam sentido para essas crianças, para que eles possam aplicar na vida deles esse conteúdo. Porque querendo ou não, é um aprendizado que você vai somar, né, na sua vida. Isso aí. É para produzir aquele indivíduo autônomo, né? Justamente. Produzir aquele indivíduo autônomo. Alguém que possa viver e estar no mundo como cidadão, como ser humano. Sabendo de toda a história, não somente daquilo que lhe cabe, né? Isso. Né? Daquela parte que me cabe aqui. Mas eu tenho uma referência. Né? E assim, em cima dessa pergunta também, a gente vê que entra muito aquele processo das novas tendências, né? Porque o que a gente pode fazer? No caso, a gente pode usar os mecanismos de informatização hoje que nós temos, né? Para poder buscar novos locais de pesquisa, de conhecimento, para poder estar passando uma coisa mais objetiva e mais aguçada para os alunos também, que a partir do momento que você coloca o aluno como um questionador de tudo isso, ele acaba procurando, né? Aquela história lá do Sócrates, né? Justamente. Só sei que nada sei, né? Justamente. Então ele acaba sendo querendo um eterno saber. estudante, Isso. sendo um eterno estudante, Isso. porque somos todos eternos estudantes, né? Justamente, assim, e a nossa pesquisa, a nossa conversa, eu acho que termina de forma bem produtiva para quem vê esse vídeo, e espero que gostem aí de ter falado com a professora Lavínia, entendeu? Muito bem informada, né? E espero que vocês gostem do entrevistador, né? Valeu, tchau.